estruturas iriam estremecer. Falaram para vocês, né? E é verdade, porque é Deus que ministra. Não olhem para mim, mas olhem para aquilo que Deus vai falar através de mim aos nossos corações. Amém? Aleluia. Quantos estão aqui orando fervorosamente ao Senhor? Durante essa semana você fez um pedido especial ao Senhor Jesus e você crê no seu coração que esse pedido será atendido. Amém? Tudo isso acontece por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe, irmão Luiz. Obrigado. Nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Obviamente, concernente à ceia, vai ser bem rápido. Vou tentar, tá bom? Não sou igual o pastor Marcelo, não. O microfone não fica doce, não. Isso aí é conversa do povo. Isso aí é intriga da oposição, né? Eu não sei porque falam, né, que todas as vezes que eu pego o microfone, eles olham assim, ei, pastor Isaías, não larga o microfone. Não, é intriga, gente, é mentira. Eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Amém? Feche seus olhos por um minuto, nós vamos orar ao Senhor. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Amém. Nós oramos em forma de canção. Essa canção ela é muito impactante porque ela diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Ou seja, nós só podemos ter as nossas orações atendidas quando o Senhor puder controlar todo o nosso ser.
em todas as áreas, em todos os âmbitos, porque muitas vezes nós oramos ao Senhor, pedimos um socorro de Deus, esperamos uma resposta favorável, positiva, mas temos restrições em entregar todo o nosso ser ao Senhor. Isso inclui a nossa casa, nosso casamento, os filhos, os parentes, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal. Quando entregamos tudo ao Senhor, as nossas orações, elas são atendidas segundo a vontade de Deus. Todas as coisas são possíveis, segundo a vontade de Deus que opera em nós. Amém? O culto hoje de Santa Ceia tem uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. A partir do verso 3, nós vamos ler rapidamente. Vou ficar olhando no relógio. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e dizendo, Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Você pode estar se perguntando, meu Deus, é um culto de Santa Ceia, por que a pastora está falando sobre os fins do tempo, o fim dos tempos? O capítulo 24 de Mateus, ele trata dos sinais que acompanharão os fins dos tempos, e todos eles, a maioria deles são muito comum, familiar a nós. Terremotos, guerras, pragas, doenças, reinos contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, fome, engano generalizado. Mas o que eu quero trazer realmente para nós, para o nosso coração, para as nossas vidas nessa noite, neste culto de Santa Ceia, é um outro sinal que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus também nos traz. E que fala e trata especificamente de nós cristãos, de nós que estamos dentro da igreja. Que é a partir do versículo 13, que diz assim, 12, desculpa. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para você mesmo ou para o irmão que está do seu lado, não deixe o amor esfriar. Não deixe o amor esfriar. O que eu vejo interessante, bem impactante, durante os dias que eu estou lendo a palavra do Senhor, é que o verbo perseverar, ele está sinalizando para nós o tempo todo nas Escrituras. Nós vamos ler na palavra do Senhor em vários livros, nos Evangelhos, em Apocalipse, né? A revelação, a visão que João teve ali em Apocalipse fala muito desse verbo, perseverar. Perseverar. E um exemplo disso nós temos aqui na Bíblia, que eu anotei e separei para nós, que a perseverança, ela é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar é não desistir. Nós lemos aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aqui fala de integridade, aqui fala de maturidade, aqui fala de ter uma ação completa. Existem algumas etapas na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa jornada, que começa com o perseverar, mas ela vai crescendo, nós amadurecemos, nós nos tornamos íntegros, nós nos moldamos ao caráter de Cristo e nós temos uma ação completa. O que Deus espera de mim e de você nessa noite é que nós saiamos daqui completos, cristãos completos, autênticos,
perseverantes até o fim. Até o fim. Romanos 5 e verso 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz? A tribulação produz? Quer ser perseverante? Quer ser uma pessoa fiel? Quer ser uma pessoa contínua? Quer ser uma pessoa íntegra? Você vai sofrer perseguições. A perseguição na vida de um cristão, ela é necessária para nos trazer a perseverança. A perseverança, ela traz um caráter aprovado. O caráter aprovado traz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Não esqueça, a tribulação produz perseverança. Nós estamos falando aqui de perseverar, de estar firmes, de ser constantes, de ser persistente. Para que essas qualidades estejam em nós e conduzam a nossa vida até a volta de Jesus, nós vamos passar por muitas tribulações. Jesus nunca nos enganou, em nenhum momento. Ele deixa bem explícito na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Aí você pode perguntar, como eu vou ter ânimo na tribulação? Como eu vou ser uma pessoa animada na tribulação? Como você é uma pessoa contente, alegre na tribulação? Eu falei aqui algumas semanas atrás, num domingo, sobre fidelidade. E a palavra de hoje não foge muito disso. Fala também de fidelidade. Bastante, inclusive. Deus tem batido bastante nessa tecla, porque, como o próprio Mateus falou aqui na palavra de Deus, que devido ao aumento da maldade, devido ao aumento da incredulidade, né, a pressão do mal desenfreado, o estresse da vida moderna, a correria, né, a pressão no trabalho, circunstâncias difíceis da vida, faz com que as pessoas esqueçam de caminhar em amor, do que é caminhar em amor. E as pessoas começam a pensar em si mesmas, em si próprias. E Jesus nunca nos pediu para fazer isso. Se é algo que Deus nos mandou fazer, é que se nós cuidarmos das coisas dele, ele cuidará das nossas. O pastor Marcelo acabou de falar. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. O compromisso real, verdadeiro, é com aquele que fez uma aliança com o Senhor. E o pastor Marcelo foi bem feliz em fazer essa comparação no casamento, porque não tem possibilidade de você firmar aliança com uma pessoa, mas se comprometer com a outra. Nós vemos tanto isso aí, né? No mundo. Pessoas que têm uma aliança com uma pessoa, mas ao mesmo tempo têm um compromisso com outra. Então, a palavra do Senhor, ela é clara, ela é muito clara. Diante disso, nós vamos falar 5 significados da Santa Ceia. A Santa Ceia tem tudo a ver com amor, a Santa Ceia tem tudo a ver com perseverança, a Santa Ceia tem tudo a ver com o final dos tempos. Eu comecei lendo aqui o capítulo 24, às vezes fica até uma interrogação, mas hoje não é palavra sobre o final do tempo, né, sobre a vinda de Jesus. Com certeza é. A Santa Ceia tem tudo a ver com isso. E eu anotei aqui, nesse domingo que eu ministrei sobre fidelidade, a definição da palavra ela é bem extensa, né, mas eu achei muito esclarecedora e muito interessante a definição dela no dicionário Webster 1828. Que esse dicionário, na sua origem, 34% dele era da palavra de Deus. Então você tinha um dicionário que boa parte dele, 34%, era da palavra de Deus. E eu peguei essa definição de fidelidade desse dicionário, que diz assim: fidelidade é a firme adesão à verdade, a firme adesão em seu relacionamento com Deus. Aderir firmemente ao dever de ser leal, ser constante no desempenho das suas funções ou os seus serviços, ser diligente em atender o que uma autoridade lhe deu para fazer,
Os indivíduos devem ser fiéis à sua palavra, fiéis ao seu governo, fiéis à sua constituição, devem ser fiéis ao seu parceiro matrimonial, ser constante, não inconstante, verdadeiro e digno de confiança. E a definição no hebraico significa persistência, constância. Tudo a ver, né? O verbo perseverar, nós vamos falar muito dele nesta noite. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, especificamente sobre Santa Ceia, 5 significados muito importantes do porquê eu participo da ceia. A partir do momento que eu firmei uma aliança com o Senhor através do batismo nas águas, naquele momento, eu fiz um compromisso com o Senhor. E é algo que Jesus pediu aos seus discípulos. Antes de Jesus ser crucificado, ele teve um momento da Santa Ceia com os seus discípulos, ele orientou. Paulo, ele passa isso à igreja com muita evidência, com muita clareza sobre o partir do pão, sobre a comunhão, sobre estar assentados à mesa. E o primeiro significado, a ceia, ela traz um momento de memorial. A gente não fala sempre, né? Hoje é a Santa Ceia, onde nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz, ele tem que ser lembrado todos os dias. Quando eu levanto da minha cama, quando eu vou antes de iniciar o meu dia, eu dobro os meus joelhos, ou eu faço a minha oração no meu carro, não importa o lugar, eu já estou lembrando daquilo que Jesus fez por mim. Mas nós precisamos estar firmados no que a palavra do Senhor nos diz. E eu tenho aqui em Lucas 22:19, que a palavra do Senhor nos traz. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? O próprio Jesus, todas as vezes que vocês fizerem isso, partir o pão, vocês vão ser participantes do meu sofrimento, tomando pão, bebendo cálice. E isso vocês vão fazer todas as vezes em memória de mim. Ou seja, um dos primeiros significados importantíssimos do porquê nós tomamos a ceia é porque ela é um memorial. Nós estamos relembrando da morte, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E, como eu falei aqui, os muitos que a palavra do Senhor está dizendo, não é o mundo, mas sim a igreja, que o amor esfriaria por causa da maldade. Por isso nós precisamos estar totalmente focados, alinhados, perseverantes naquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra. O segundo significado é preparação. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, sobre a preparação que acontece quando nós tomamos a Santa Ceia, participamos. Diz assim em 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Sabe que hoje nós estamos anunciando a volta de Jesus? Através das canções, através da comunhão, através do partir do pão, nós estamos anunciando a volta de Jesus. E no livro de 1 João, no capítulo 1 e versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? É uma palavra tão conhecida, né? Se andarmos na luz, mas se andarmos na luz. Você já prestou atenção o que acontece quando você acende uma luz num quarto sujo e desorganizado? Eu acho que a maioria, ou 100%, já teve essa experiência. Se você tem um quartinho da bagunça, que está escuro, está desorganizado, está sujo, e você acende a luz, a primeira coisa que você nota é os insetos correndo para debaixo de alguma coisa. É uma aranha, uma barata, uma traça, alguma coisa. Esconde daquela luz porque incomoda. Aí você começa a limpar aquele ambiente, você começa a detetizar aquele ambiente, e aquele ambiente que antes era escuro, sujo, úmido, cheio de insetos, ele passa a ser um ambiente arejado, um ambiente cheiroso, um ambiente iluminado. E isso é um exemplo físico, acontece, né? Quando a gente fica muito tempo sem arrastar um móvel em casa,
Quando você vai fazer uma faxina bem pesada, a primeira coisa que você vai encontrar debaixo daquele móvel, além de sujeira, pozinho, pode ser alguns insetos que estão ali escondidos, né? Mas não gostam da luz. A luz incomoda. Por que eu estou trazendo isso? Porque a palavra do Senhor diz assim, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, a parte da comunhão, para nós termos comunhão uns com os outros, nós precisamos primeiramente andar na luz. Andar com Jesus. Por que fala, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Quando nós andamos na luz, quando nós limpamos o entulho espiritual que muitas vezes está dentro de nós, quando nós saímos da escuridão, começamos a andar com Cristo, que é a luz do mundo, você afasta todos os insetos, todos os entulhos, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que te impedia. Às vezes você quer decorar um ambiente, você não tem nem espaço, porque ele está tão cheio de entulho, e isso não é diferente nas nossas vidas. Às vezes nós queremos ter comunhão com Deus, nós queremos receber bênçãos, nós queremos ser participante das promessas do Senhor, mas dentro de nós existem muitos entulhos, existe muita sujeira, existe muita escuridão. Por isso que o livro do João é bem enfático em dizer, mas se andarmos na luz. Ou seja, a Santa Ceia, ela nos traz preparação. Nós temos comunhão uns com os outros, nós afastamos aquilo que era trevas para andarmos na luz de Jesus. E essa preparação, ela vem como purificação, ela vem como... nós estamos anunciando a volta de Jesus, né? Nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, que todas as vezes que nós nos reunimos, participamos, nós estamos anunciando a volta de Jesus até que Ele venha. Então nós precisamos ter muita responsabilidade, porque o participar da Santa Ceia não é simplesmente você vir comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco. Vai muito além disso. O participar da Santa Ceia é um compromisso, uma responsabilidade, uma aliança. Uma aliança é o anúncio da volta de Jesus. Ou seja, eu e você, nós somos proclamadores. Eu e você somos embaixadores. O que o embaixador faz, gente? O embaixador representa. Então, o participar da Santa Ceia não pode ser de qualquer forma, porque eu represento o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que morreu por mim, que deu até a última gota de sangue em meu favor, para me dar o direito de salvação. Então, o momento de Santa Ceia, para mim, é um momento de reflexão, é um momento de nós fazermos uma autoavaliação. Nós vemos isso no livro de Coríntios, Paulo falando com muita evidência. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma desse pão e beba desse cálice. Sem fazer essa autoanálise, esse autoexame, nós pecamos, nós erramos, nós invertemos o sentido da Santa Ceia. Nós negligenciamos aquilo que Jesus, juntamente com os seus discípulos, deixou para nós seguir. Ou seja, você relembra a morte de Jesus, você se prepara, você se purifica, você anuncia a volta de Jesus. Você vai tomar a Santa Ceia aqui, eu tenho certeza que você não vai sair daqui de forma equivocada. Você vai sair daquele portão ali e você fala agora, eu sou uma anunciante, eu sou um embaixador, eu sou um representante, eu acabei de tomar a ceia. Eu tenho esse compromisso, eu tenho essa missão. Aleluia. O terceiro significado que eu separei aqui, que é muito, muito importante e vem do verbo perseverar, é a perseverança. É a persistência, é a constância. Nós temos essa definição e esse exemplo bem claro na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 6 e versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O pão e o vinho simbolizam, Jesus estava falando claramente como simbolismo. Precisaríamos participar da Santa Ceia, do pão e do vinho, simbolizando carne e sangue. E naquele momento nós nos tornamos participantes do sofrimento de Jesus. Nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele novamente. É isso que ele estava dizendo. Apocalipse 2 e versículo 10
Fala assim: aquele que for fiel, aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que for persistente até a receberá a coroa da vida. Eu evidenciei muito esse versículo de Apocalipse, até vou abrir aqui na outra vez, porque às vezes a gente se equivoca na leitura da palavra, a gente faz uma interpretação ao nosso bel prazer, a nossa necessidade, a nossa vontade, e não entendemos o que realmente a palavra está falando. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui não está dizendo seja fiel até 2022. Seja fiel até a Santa Ceia. Seja fiel até acabar a pandemia. Seja fiel enquanto o outro é fiel com você. Se ele não for fiel, aí não tem problema. Não, a palavra do Senhor está dizendo, seja fiel até a morte, até o fim. E você vai receber, e eu lhe darei a coroa da vida. Quantos querem receber a coroa da vida? Queridos, se nós estamos aqui porque nós queremos vida. E nós sabemos que nós só temos vida abundante no Senhor. Essa vida terrena, esse corpo físico, essa carcaça aqui, né, que depois de morta, basta poucas horas para começar a cheirar mal, é só uma passagem. A nossa vida é como um conto ligeiro, já diz a palavra do Senhor, ela passa assim, diante de nós. E se nós não estivermos atentos ao que a palavra do Senhor está dizendo, porque existe vida após a morte? Sim, para nós sim. A nossa vida inicia após a morte, com o Senhor Jesus na glória, sentado à mesa, ceando com Ele, nos alegrando com Ele. Existe uma canção que fala assim, está em Apocalipse 22, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, o rio da vida. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Verei o grande rio da vida claro como um cristal. Verei a face do mestre querido. Não haverá mais morte ali. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum temor. Verei os olhos de Jesus e tocarei o seu corpo, enfim. Sabe, o corpo que foi ferido, que foi machucado, que foi massacrado, que foi injustiçado, que foi entregue à cruz, à morte, esmagado por mim, por você. Nós vamos ver as marcas de Cristo. E o quarto significado importante da ceia, do porquê participar da ceia, que vai muito além de pão e vinho, desse simbolismo, né, desse ritual que nós poderíamos dizer, todos os meses nós fazemos, é a comunhão. Atos, no capítulo 2 e versículo 42, nos diz claramente sobre isso. Atos é um livro que fala muito de amor, ágape, comunhão. E diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. De novo, perseveravam. Perseveravam. E perseveravam e permaneciam. E eram fiéis na doutrina. E eram constantes na palavra do Senhor e na comunhão. Ou seja, o ato de participar da Santa Ceia, ele traz comunhão. Ele traz unidade. Eu expliquei uma vez aqui, uma explicação que sempre o pastor nos trazia sobre a diferença de união e unidade. União é estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E unidade é quando aquilo se mistura, que não tem como separar mais. Se eu pegar o vinho, o cálice, e misturar com a água, que são elementos diferentes, você não vai conseguir separar ele. Então, a união é uma coisa e a unidade é estar misturado. Ou seja, ali no livro de Atos nós vemos claramente que eles perseveravam na doutrina, na palavra de Deus, mas na comunhão, no partir do pão.
e nas orações. E Salmos 133 fala assim, ainda em Atos, no versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí que eu queria chegar. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É fácil você manter um pensamento idêntico dentro da sua casa? Com a sua mãe, com seu pai, com a sua esposa, esposo? Às vezes, dentro da casa, da família física de sangue, há uma disparidade de pensamentos. Há uma disparidade de objetivos. Às vezes eu quero ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. Às vezes eu quero A, ele quer B. Existe isso, né, na família física. Agora, olha que interessante, que quando existe perseverança, quando existe doutrina, quando existe comunhão, quando existe partir do pão, quando existe oração, o 44 conclui: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, nós só conseguimos ter tudo em comum, um pensamento igual, quando nós praticamos essas etapas aqui. Perseverar na doutrina, no conhecimento da palavra de Deus, porque tudo que eu estou falando para vocês não é de mim, eu não sei nada. Seria muito prepotente da minha parte dizer que eu detenho o conhecimento da verdade. Não, a verdade é a palavra de Deus e pronto. Contra a palavra de Deus não há como contestar. Nós já vemos isso na ciência, nós já vemos isso em tantas, né, coisas que tentavam distorcer a palavra de Deus e a própria ciência está batendo de frente e tendo que concordar com tudo que está aqui. Questões climáticas, do tempo, sinais dos finais dos tempos e tantas coisas. Mas só é possível nós estarmos em comunhão, estarmos juntos e ter tudo em comum se a palavra do Senhor for a nossa bússola, a nossa base, o nosso combustível. A Santa Ceia traz isso. A Santa Ceia tem esse poder. Eu tenho certeza que se você não estivesse aqui, você tem N programações para fazer lá fora. Hoje é um domingo atípico aqui em Curitiba, né, que está quente. Nós ainda não entramos no verão. Mas eu tenho certeza que você teria tantas programações legais para fazer lá fora, né? Um shopping, um cinema, não sei se está aberto ainda, mas enfim, vamos fazer de conta. Um bom restaurante, ir a um parque, passear com a família, ir até tarde, jogar queimada, bets, né? Eu sou dessa época da queimada, bets, sair com a perna roxa, mas enfim, a gente fazia muito isso. Eu tenho certeza que programações para você fazer no domingo de hoje não faltam. Sabe o que me traz essa certeza do porquê eu e você estamos aqui, sentados há 1 hora e alguns minutos, louvando, cantando, se alegrando, ouvindo a palavra de Deus? É porque nós temos tudo em comum. Porque nós estamos tentando, a igreja primitiva é um exemplo para nós, e Atos retrata muito bem isso. Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu quero ver sinais, maravilhas no meio da igreja. Sabe? Profetas entregando a palavra de Deus. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Crianças estendendo a mão e um aleijado começar a andar. As maravilhas que Deus fez e faz continuam os mesmos. Às vezes nós falamos, nossa, o Deus do passado, o Deus dos apóstolos, o Deus dos discípulos. Gente, é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Quem muda somos nós. A nossa incredulidade muitas vezes quer nos vencer. É por isso que Mateus 24 nos dá esse alerta, que nos finais dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Não deixa a iniquidade esfriar o teu amor por Deus. Não deixa a iniquidade tirar a tua certeza de salvação. Não deixa a iniquidade, o pecado, te impedir de participar disso aqui. Não permita. Porque a palavra do Senhor está nos alertando. Eu falei assim que o verbo perseverar está piscando assim para nós na palavra de Deus. Essa semana eu estava folheando a Bíblia e eu falei, meu Deus, como Deus
cuida de nós e tem falado o tempo todo: persevere, 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 seja fiel, permaneça, não desista, insista, persista, não desista. Sabe? É um pisca. É como como chama aqueles negócios que ficam no mar lá para os navios? Farol? É um farol. Pode estar um breu, uma escuridão. Você não está enxergando nada, um palmo além do seu nariz. Mas se tiver um farol, ele vai te indicar o caminho. Você tem sido um farol que está indicando o caminho às pessoas que estão perdidas, que estão na escuridão? Você tem sido como uma ponte que leva as pessoas do mundo até Deus, que fazem essa travessia? Gente, é uma jornada. Nós estamos literalmente numa jornada. A palavra do Senhor diz que nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Não é contra as pessoas que nós lutamos. Nós temos que lutar contra as potestades da maldade que estão nos ares. Nós temos que lutar contra aquilo que é espiritual. Nós precisamos parar de olhar para o natural um pouco, porque as coisas se tornam tão normais para a gente, que você acaba desacreditando de um céu. Eu quero. É trabalho, é faculdade, é casamento, é meta, é ganhar mais dinheiro, é ser bem-sucedido, é ter muitas curtidas, ter muitos compartilhamentos, é ser dono da razão. Sabe que isso começa a te sufocar e começa a tirar a clareza de que não é aqui que vai terminar. Aleluia. Nós precisamos manter a comunhão. Nós precisamos manter a perseverança na doutrina, na palavra de Deus. E o quinto e último significado, um dos, né? Existem tantos, mas eu quis separar pelo menos os 5 que eu achei importantes, é a aliança. A Santa Ceia vai muito mais além de uma reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de vinho ou de suco de uva. A Santa Ceia é aliança. Vamos ver na palavra de Deus? Aliança. Lucas 22 e 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O compromisso, a nova aliança com Deus é renovada na Santa Ceia. Quando você desce as águas do batismo, você faz uma promessa: prometo ser fiel ao Senhor, prometo seguir a palavra de Deus, as doutrinas, os mandamentos. Isso não significa que ao longo da tua caminhada, da tua jornada, não vão existir alguns erros. Nós não vamos cometer pecados. Nós cometemos sim, somos falíveis, somos seres humanos. Mas sabe o que Jesus espera de um homem ou uma mulher pecadora? É reconhecer e se arrepender. Pequei. Qual que é o segundo passo? Reconhecer. Terceiro passo, se arrepender. Quarto passo, se quebrantar. Quinto passo, reconciliar. E por aí vai. Existem pessoas que, por não conseguir praticar essa sequência, eles deixam de tomar a ceia. Não vou na ceia hoje porque eu pequei. Não vou na ceia hoje porque eu estou bravo com meu irmão. Não vou na ceia hoje porque eu briguei com meu marido. Não vou na ceia hoje porque eu bati no cachorro. Não vou na ceia hoje porque perdi meu sapato e fiquei bravo. Não vou na ceia hoje porque um parente chegou na minha casa bem na hora da ceia, não estava esperando. Existem tantas coisas que às vezes nos embaraçam. E, gente, eu estou trazendo isso para vocês, está fervendo no meu coração, porque Deus está falando diretamente comigo. A gente cria um ritual de ir na Santa Ceia. Bom, eu vou na Santa Ceia, é o momento que eu vou me vestir bem, vou colocar um terninho, né, um vestidinho, uma roupa alinhada, um esporte fino. Vou chegar lá, vai ter os 2 louvores, né, o pastor vai ler 1 Coríntios 11, vai falar sobre Santa Ceia, os irmãos vão lá com a bandeja, eu pego o cálice, eu como pão, bebo vinho, termina, mais um louvor, aleluia, glória a Deus, vou para casa. Nós precisamos desmistificar isso aí. A ceia não é isso.
Vocês estão com uma interrogação, às vezes, na cabeça, falando, meu Deus, por que o pastor está falando assim? Não chorem. Não é para vocês chorar de remorso. Eu sou bem chorona, né? Eu pego no microfone, eu venho aqui no púlpito, preciso ministrar o coração de vocês. Na hora eu quero chorar. Eu quero cair no chão. Só chorar. Sabe por quê? Porque traz um temor, traz um tremor, traz uma responsabilidade. Traz consequências, porque aquilo que falamos às pessoas pode gerar vida, mas também pode gerar morte. E hoje Deus está falando para mim e para você, eu não quero que a minha palavra gere morte, a minha palavra gera vida. Se até hoje você viu a Santa Ceia como um ato de condenação, porque você está em pecado, querido, tire isso da tua cabeça. Santa Ceia é vida, Santa Ceia é reconciliação, Santa Ceia é conserto, Santa Ceia é trazer uma clareza para a nossa mente, que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós não merecíamos, mas Deus nos deu a chance, a oportunidade, é comunhão com os irmãos, é pensarmos todos a mesma coisa, é sermos perseverantes, é renovar a aliança, é nos preparar, nos purificar, sair das trevas, voltar para a luz de Jesus. A Santa Ceia é um memorial, sim, eu vou lembrar, eu vou chorar, eu vou cantar, eu vou ver Jesus na cruz, eu vou ver Ele ensanguentado, eu vou ver Ele falar assim, Senhor Jesus. Eu vou ver Jesus falando assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade se cumpra. Eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui para obedecer. E quantas vezes nós olhamos para a cruz e simplesmente ignoramos o que Jesus fez? Pensamos em desistir por tantas picuinhas, né? Coisas tão pequenas. Hoje nós vemos aí uma pandemia que devastando nações. A vacina chegou, aliviou. Deus deu inteligência a homens, aos médicos, desenvolveram a vacina. Graças a Deus por isso. De nós não temos nada. Nós somos só uma carcaça, como eu disse. Se não for a intervenção divina para dar inteligência, sabedoria, o desenvolvimento de todas as coisas, mas a vacina está aí. Agora, tem gente que passou pelo vale da sombra da morte. Tem gente que teve parentes, enterrou parentes. Tem pessoas vendo essa desgraceira acontecendo no mundo, mas não tem um coração quebrantado. O coração continua empedrado, impenetrável, orgulhoso. Quando eu estava lendo e preparando essa ministração, a primeira coisa que veio à mente é que o orgulho prevalece no lugar onde Deus não pode habitar. Se o orgulho prevalecer, ali Deus não pode habitar. Davi, nós sempre falamos isso, né? Davi, quando ele reconheceu, quando foi esclarecido na mente de Davi que ele tinha pecado com Betseba, que ele tinha mandado matar o marido dela, que Betseba estava grávida dele, né? Que aconteceu aquele pecado tão grave. Davi, ele se humilha diante de Deus e ele fala assim que o pecado estava consumindo ele. Enquanto ele não revelasse, enquanto ele não falasse, enquanto ele não se humilhasse, se arrependesse, todas as vezes que ele pensava em esconder o pecado, é como se um câncer estivesse consumindo ele por dentro aos poucos. E ele só teve paz, só teve sossego, só teve realmente uma clareza de mente novamente quando ele reconheceu, se humilhou, se arrependeu. Vieram as consequências, mas eu costumo dizer que consequência do nosso erro com Jesus é possível passar, porque Jesus sempre deixou bem claro, né? A palavra de Deus diz que a consequência do pecado é a morte. Quando nos arrependemos, reconhecemos, vão vir as consequências das nossas escolhas erradas, virão. Mas com Jesus no barco vai tudo bem. Com Cristo no barco vai tudo bem. Quando Jesus está do nosso lado, Jesus estava do lado de Davi o tempo todo. Tanto que Davi ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente pensa assim, o homem segundo o coração de Deus não tinha que ser um santo? Uma pessoa impecável? Não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pecou, errou muitas vezes. Mas se humilhava, se arrependia. Amém?
Conclusão, o significado da Santa Ceia é um memorial da morte de Jesus, preparação para a sua volta, perseverança na fé, comunhão com os irmãos e renovação da aliança com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? De novo, guarda aí, grava na mente de vocês. Santa Ceia é o memorial da morte de Jesus. É a preparação para a sua volta. É a perseverança na fé. Lembra do verbo, perseverar. É a comunhão com os irmãos. Às vezes eu deixo de tomar ceia porque eu estou sem comunhão. É a renovação da aliança com Deus. Eu, obviamente, não sei a condição que você veio na Santa Ceia, como você está por dentro, não tem esse poder, mas Deus tem todo o poder. Para onde fugiremos nós? Para onde fugiremos da presença de Deus? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Não existe lugar no mundo, no universo, que nós poderíamos esconder os nossos pensamentos, as nossas mazelas de Deus. Ele conhece tudo, sabe de tudo. Ele sabe exatamente o que passa no teu coração. De repente você veio na Santa Ceia hoje, mas no teu coração arde neste momento a atitude de renovar essa aliança com o Senhor. Todos os dias que nós nos colocamos diante de Deus é o tempo oportuno, a oportunidade para nos arrepender, reconhecer e reatar a aliança com Deus. E hoje, mais do que nunca, no culto de Santa Ceia, hoje é uma oportunidade também que você tem de fazer a renovação da aliança. Sabe quando a gente casa? A gente casa e depois de algum tempo a gente faz a renovação de votos para reafirmar, para celebrar. Quando a gente faz a renovação de votos, é para celebrar. Eu acho que uma celebração, é uma alegria, é mostrar para as pessoas, passou 10 anos, estamos bem, passou 20 anos, estamos bem, passou 30 anos, estamos bem. Estamos com 60 anos de casado e olha que aliança, a renovação, a festa, a celebração. Queridos, renovação de aliança para mim é festa, é celebrar a alegria. É mostrar assim, ó, estamos sendo perseverantes, conseguimos até aqui, vencemos juntos, tivemos dificuldade, brigamos, quebramos pau, mas estamos juntos. E isso é renovar a aliança. Não é você fazer uma festa bonita, pomposa, convidar os jornalistas e tal, porque a gente vê isso na televisão, né? Muitas vezes é furada, né? Mas a renovação de aliança é isso aí, é celebrar, é se alegrar. Então, se você um dia, por um momento, por uma distração, você quebrou essa aliança com o Senhor, hoje é dia. Você pode renovar a aliança com o Senhor neste momento. Você pode participar da Santa Ceia, se você já é batizado nas águas. Se você tem algo contra o seu irmão, você veio com o seu coraçãozinho magoado, entristecido, é momento também de você vir e falar, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu falei palavras que eu não devia, eu cometi algumas atitudes que eu não devia cometer, mas eu me arrependo, Senhor. Se você precisa ser perseverante, ser constante, hoje é dia, hoje é noite, né? De você firmar esse compromisso de constância na presença do Senhor. Você tem um ministério, ouça bem. Você tem um ministério. Deus colocou na tua mão dons. Deus deu para você dons que muitas pessoas gostariam de ter, mas às vezes não tem o dom que você tem. E você simplesmente enterrou esse dom. Você escondeu isso. Hoje é dia de você trazer à tona aquilo que está enterrado. Você desenterrar os sonhos, desenterrar os talentos que você enterrou. Hoje é dia de memorial, de lembrar sim, com dor sim, mas com alegria, porque o nosso Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. E essa vida que Ele garante para mim e para você é uma vida eterna. É uma vida incorruptível. Esse corpo corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Nós não vamos ter mais tristezas. Esse corpo pecaminoso, ele vai ser santificado, glorificado. Um corpo brilhoso. Então, esta é a noite de purificação.
É uma noite de comunhão. É uma noite de reafirmarmos a nossa aliança, a nossa perseverança no Senhor. Eu não sei como você está, não importa. Deus é que sonda o meu e teu coração. Essa palavra não é minha, essa é a palavra do Senhor. Espero que ela tenha feito um estrago positivo no teu coração. Sabe? Tenha contaminado o teu coração. Deixa a palavra do Senhor contaminar o teu coração. De forma que você não consiga mais se livrar disso. Amém? Feche seus olhos neste momento. Se você quiser, se você sentir no seu coração, você pode vir à frente, você pode dobrar os seus joelhos, você pode levantar a sua mão aí onde você está. Se você deseja reatar essa aliança, reconciliar com o Senhor, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, este é o momento oportuno. Amém? Se você fez uma quebra de aliança, reata a aliança com o Senhor. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se nós estaremos aqui amanhã. Nós não sabemos se Jesus vai vir agora, vai vir de madrugada, vai vir pela manhã, nós não sabemos. Nós temos planos sim, mas o amanhã ele é incerto, ele não existe. Você pode orar um pouquinho, mas vamos colocar de pé. E nós vamos celebrar o momento da Santa Ceia. Nós vamos cantar ao Senhor uma canção de amor neste momento, juntos como igreja, para encerrar esse momento tão importante. Eu e você, nós vamos dizer, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É porque Jesus vive em mim e em você. É porque nós temos esperança, aleluia, de dias melhores. É porque Jesus vive, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É por isso que nós temos esperança de que dias melhores virão, de que coisas maiores vão acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Aleluia. Vamos colocar em pé e vamos louvar o Senhor, encerrando esse momento para a glória do Senhor Jesus. Porque
chegar a hora em que a morte enfrentarei. Mas os salvos no Senhor Jesus declaram: oh, aleluia, teremos vitória. Para onde você vai? Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Levanta suas mãos e declare: porque Ele vive. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e será salvo. Aleluia, tu e a tua casa, em nome de Jesus.